Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Uma alegria estar com vocês, uma alegria estar encerrando a imersão no discipulado, que foi muito bom, superou nossas expectativas, estamos muito felizes e nesta noite nós estamos celebrando, adorando ao nosso Deus, mas também nós queremos trazer uma palavra de envio, uma palavra de multiplicação. E convido você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. A gente vai ler do versículo 9 até o versículo 15. Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao 15. Amém, irmãos e irmãs? Uma alegria poder estar com vocês nesta noite. Hoje foi uma manhã muito intensa e nós louvamos a Deus pela participação de todos vocês. Compartilhem com todos desse momento de envio, de reflexão. Eu quero trazer uma reflexão ao seu coração para que você possa refletir e também quero orar por esse envio, para que a gente venha multiplicar, seja um tempo de multiplicação daquilo que Deus tem nos dado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 9 do capítulo 10 de Romanos. Porque com o coração se crê para a justiça. 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, as coisas novas, o evangelho da salvação. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, daqueles que anunciam, daquelas que anunciam o evangelho da salvação. Então quero nesta noite orar agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem colocado no nosso coração uma palavra a ser multiplicada. O Senhor está colocando no nosso coração um talento a ser multiplicado. O Senhor está colocando na nossa vida uma perspectiva para que a gente venha se esforçar e fazer a vontade do Senhor. Amém? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, pela imersão, muito obrigado, Senhor, pelos pastores e pastoras, Pai, por todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco no imersão, no discipulado. Que as coisas que aprendemos, Senhor, sejam praticadas, que as coisas que aprendemos, Senhor, sejam aperfeiçoadas para a glória do Teu nome. Nesta noite fala e continua, Senhor, falando ao nosso coração, para que possamos receber desta palavra e multiplicar, Senhor, a palavra que temos recebido de Ti. Nós oramos na direção e na condução do Teu Espírito Santo e na certeza de que Tu estás conosco, no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor e daqui a pouco eu retorno com você. Podia
Lançou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. E hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Todo mundo! Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, e almas como as areias do mar. Não podia entender que você ia me escolher. Lançou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Pois hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Tantas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar. Sim, almas como as areias do mar. E almas como as areias do mar. Almas como as areias do mar. E almas como as areias do mar. Almas como as areias do mar. E almas como as areias do mar. E de fazer discípulos de todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações. Quero que nesse momento você feche os seus olhos. Quero que nesse momento você feche os seus olhos. Todas as nações. E diga: Senhor, as minhas mãos é tua, os meus pés são teu. Fazer discípulos. Nós queremos sim, Deus, anunciar o evangelho, Pai, de todas as nações. Senhor Deus, nós queremos sim, Pai, fazer discípulos de todas as nações. Ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amor. E ser suas mãos aqui na terra e ser seus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Na terra. Quero que você comece a orar para o Senhor e diga: Senhor, as minhas mãos são tuas, Pai. O meu corpo é teu, Senhor.
Que os meus olhos eles possam vir olhar o Rei da Glória, Pai, e ser transformado dia após dia, Pai. E ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor. Você pode dizer isso e ser? E ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra. Sim, Pai, nós queremos ir fazer o ID, Pai. Ter os teus olhos, Senhor, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor. E ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo. Amar como você me ama, E amar como você me ama. Um tempo de adoração também. poderia fazer por tudo. Que nesse momento você possa vir fechar os seus olhos e buscar ao Senhor de todo o seu coração, com toda a tua força. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo para o Senhor. Ofereça o seu corpo amando o Senhor de tudo que tu tem, com tudo que tu é. Chame pela presença do Senhor neste lugar. Diga, apesar de eu ser falho, Deus, o Senhor pode vir e fazer algo na minha vida extraordinário, Deus. Ele não é o Deus dos bons, Ele é o Deus do impossível. O Senhor, Ele não é o Deus dos bons, Ele é o Deus do impossível. E que o impossível Ele possa vir cumprir na sua vida. Que o impossível Ele possa vir restaurar na sua vida. Então ofereça ao Senhor tudo que tu é, com tudo aquilo que tu tem. E diga, Senhor, eu te amo, Pai. Eu te adoro, eu te adoro. E ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor. E olhar com teus olhos de graça e amor. E ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos. Deixa o rio do Senhor fluir. Flua, Senhor, flua. Deixa o rio fluir, e deixa o vento soprar, e deixa o fogo queimar até me consumir. E deixa o rio fluir, deixa o vento soprar, e deixa o fogo queimar até me consumir. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma imersão, que nós possamos vir fazer tudo aquilo, Pai, no que a gente aprendeu nesse dia, naquilo que o discipulado ele pode trazer, sim, uma mudança de vida para nós, Pai. Abra, Senhor, entendimento sobre a tua igreja, de qualquer lugar desse estado aqui do Brasil, qualquer lugar aqui do Brasil, o Senhor possa vir abrir um entendimento, Deus. Amém? Amém? Que você possa vir dar um glória a Deus pro Senhor. Já agradecendo a Deus, muito obrigado os meninos do louvor, muito obrigado a todos que já estão acompanhando pelo YouTube,
mais uma vez, agradecendo a Deus, em especial a pastora Tayana, ao Cristiano. Foi uma comunicação e um diálogo muito bom com vocês. Então, nós honramos e glorificamos a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado mesmo para a gente poder, por nós estarmos compartilhando, e a partir de vocês, a partir do desejo da pastora Tayana de estarmos conversando sobre discipulado, nasceu esse Menção Online e foi muito bom mesmo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, acredito que vai dar para pôr o Evangelho, aí não, dá não, né? Tudo bem. Evangelho de Mateus, capítulo 25, eu acho que você conhece bem esse texto. E nós vamos ler a partir do versículo 14. Acredito, que o pessoal que está acompanhando, que participou do Imersão conosco aqui, vai poder me ajudar nesse tempo no seguinte: parece que foi passado aí para vocês um talento por e-mail ou por WhatsApp no grupo, Quem pôde imprimir, tudo bem. A gente quer que pegue esse talento. Se não pegou, você pelo menos traz à memória esse talento que foi passado para você, tá? Em Mateus capítulo 25, versículos 14, a partir do versículo 14 diz o seguinte: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, de modo o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro ao banqueiro, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai-me o que tem 10, porque a todo o que tem se lhe será dado, e fará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Eu acredito que todos conhecem esta parábola, a parábola do talento. Eu quero orar por você. Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por tua palavra, que a tua palavra venha aquecer o nosso coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que a gente possa, ó Deus, ter a convicção do teu chamado e da vida que há na tua palavra, para que a gente possa levar vida a muitas pessoas. No nome santo e eterno do Senhor Jesus, nós oramos. Aleluia. Amém. Graças a Deus que nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus que o Senhor tem nos abençoado de uma forma muito especial.
E nessa imersão nós não queremos que seja mais um evento na sua vida, mais um congresso, mais uma conferência. Nós não queremos de forma alguma que a gente passe, né, com imersão e fique ali. A nossa ideia, quando a gente pensa no imersão em discipulado, no discipulado, nós estamos com uma proposta de permanência, com uma proposta de aperfeiçoamento, com uma proposta de crescermos juntos como igreja, de uma proposta de que o discipulado seja parte, né, afetiva e efetiva na proposta da igreja, no discipulado. Então, que o imersão não termine hoje, mas ele comece com uma nova proposta, com uma nova potencialidade na sua igreja, no seu ministério, onde nós, né, de alguma forma chegamos com imersão nos lares e algumas pessoas, e em algumas igrejas nossas, pessoas que amamos, pessoas queridas, que fizeram imersão conosco. Irmãos e irmãs, eu pensei muito nesta parábola, no que eu quero compartilhar com vocês, porque eu já venho compartilhando dessa palavra, mas dando um título muito, que para mim eu já não quero usar mais, eu já não uso mais esse título. Mas hoje eu quero trabalhar mudando o título que eu usava para multiplicando o talento. Ser radical no compromisso com o Senhor da missão. Multiplicando o talento. Ser radical no compromisso com o Senhor da missão. Eu sei que você conhece bem esta parábola, mas eu quero refletir com você numa perspectiva de envio. O tema central desta parábola, a parábola dos talentos, irmãos e irmãs, é enfatizar que a vida e o talento que nós recebemos do Pai há de ser devolvida ao Pai como comprometimento radical. E aí no sentido de fundamento de raiz, né, na sua originalidade, no seu compromisso radical com o reino de Deus e com a missão do Senhor, que é salvar o mundo. Então, a parábola do talento, a parábola que nós estamos desenvolvendo hoje, é para que a gente enfatize a nossa vida no Senhor e que esta vida volte para o Senhor, porque esse é sinal de um compromisso fundamental. Esse é um compromisso de uma radicalidade com o reino de Deus e com o seu propósito de salvar o mundo. Nesse tempo, nós queremos que a igreja, ela perceba o seu compromisso com a missão de Deus. O seu compromisso na sua radicalidade de entrega, na sua radicalidade de viver a vida de Deus, a qual o Senhor nos dá e nos possibilita a multiplicar. Irmãos e irmãs, esta parábola também, ela está situada dentro de um discurso escatológico. Escatológico no sentido bíblico, né? É um estudo, ou escatologia, é um estudo do fim dos tempos. Então ela está ali, esse discurso do fim dos tempos, esse discurso escatológico, você vai encontrar em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, e ele vai terminar no capítulo 25, no versículo 46. Isso é bem interessante, importante, né, para a gente perceber a presença do Senhor, para a gente perceber a presença e a ausência, né? Na missão, o Senhor tem um momento que ele se ausenta, ele está com os discípulos, mas ele morre, ele ressuscita e se ausenta. E é bem interessante essa parábola, porque essa parábola fala da presença, do propósito e depois da ausência e também do propósito que permanece o mesmo. Então nós vamos encontrar em Mateus capítulo 24, versículo 1, até o capítulo 25, até o versículo 46, um discurso do fim dos tempos, né? E eu lembro que nesse processo de pandemia, muita gente perguntou se era o fim dos tempos, né? Mas ainda não.
Quem sabe é o começo do fim, mas ainda não. Na verdade, a gente não sabe, né? A gente não tem uma noção clara, mas o discurso é o discurso desse fim, né? Se você puder depois ler a partir do capítulo 24 até o versículo 25, a capítulo 25, você vai perceber esse discurso escatológico. E a nossa parábola, a parábola do talento, ela está nesse meio, no capítulo, ela está aqui, né, nesse meio desse discurso, né, ela está já para o final. Depois você vai perceber isso. Quando a gente vai falar desta parábola, é claro que ela tem um sentido monetário, né? Ela vai falar de um fazendeiro, de um senhor de terras que dá um certo valor. E só para a gente poder entender o que é um talento, né, na época, um talento ele pode ser uma medida de peso. Em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 21, fala de granizos que pesavam um talento, o que significava em 125 libras romanas, cada um talento. É também indicado para indicar, ele é usado para indicar uma unidade monetária. O valor diferia em um lugar para o outro e de uma época para outra, e também dependia do metal que era usado, se era cobre, prata ou ouro. Um talento equivalia a não menos que 6.000 denários. Por exemplo, um trabalhador comum precisava de quase 20 anos para ganhar um talento. Olha a importância e o valor do talento. Um trabalhador comum precisava de quase 20 anos para ganhar um talento. É claro que você vai encontrar na parábola esse valor, mas o contexto da parábola, a qual nós queremos refletir, é sobre aquilo que Deus está nos dando, sobre o Senhor. Quem é esse Senhor? E na Bíblia se refere ao Quírios. Quem é esse Senhor? Esse Senhor é o próprio Cristo, o qual esteve, ele se ausenta, mas virá. E aí está todo o processo do discurso escatológico. Ele esteve, ele preparou os discípulos, ele esteve com os discípulos, ele capacitou os discípulos, gerou o discipulado, ele esteve com os discípulos, ele se ausentou, mas ele virá. E aqui eu trago essa dinâmica, né, da parábola que aponta para o próprio Cristo. Ele é o Senhor que dá talento, que deu o talento, ele se ausentou, mas ele virá. Por isso que nós devemos nos comprometer com o projeto de Deus. Por isso que nós devemos nos comprometer com o Senhor que nos deu o talento. E que está também, irmãos e irmãs, dizendo para a gente que nós precisamos multiplicar esse talento. E aí nós aprendemos algumas coisas com esta parábola. Por que eu quero que a gente tenha um olhar em Cristo? Por que eu quero que você olhe para esse Senhor que te dá o talento, esse Senhor que virá, ele virá. E quando virá, você vai se apresentar a ele. Quando ele vir, você vai... E aí a pergunta é, como é que você vai se apresentar ao Senhor? Como um servo bom e fiel, como uma serva boa e fiel? Ou um servo injusto? Ou um servo que não é digno de ser, do Senhor entregar o talento? O que nós aprendemos, então, para que a gente possa, de fato, apresentar-se ao Senhor de uma forma digna, do jeito que Ele quer? Na parábola, irmãos e irmãs, nós aprendemos que para o Senhor da vida, o que conta não são as boas intenções. Por exemplo, aquele que escondeu o talento tinha uma boa intenção. Então, para a parábola que nós estamos estudando, né, ou pelo menos refletindo, o que conta para o Senhor não é boa intenção. O que conta para o Senhor
é a aceitação dos enfrentamentos e dos desafios que o Senhor tem nos confiado para enfrentar e multiplicar o talento. Nós não podemos de forma alguma, irmãos e irmãs, com boa intenção esconder aquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos enfrentar os desafios, porque o Senhor tem confiado a nós como igreja do Senhor. Então, a parábola ensina que não é boa a intenção que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente enfrente os desafios do mundo, a pregar o Evangelho, a levar o Evangelho a todas as pessoas. A não esconder o talento, mas enfrentar os desafios. Nesta parábola, a ação de cada servo diante da expectativa da volta do Senhor. Qual é a tua ação? Qual é a tua ação diante da volta do Senhor? Como igreja, o que é que nós estamos fazendo? Lembremos, irmãos e irmãs, do texto de Romanos que nós lemos. Como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não são enviados? Mas a nossa tarefa principal, até a volta do Senhor, é enfrentar os desafios do dia a dia e usar aquilo que o Senhor tem nos dado para que o nome dEle seja glorificado e muitas vidas sejam salvas para a glória de Deus. O que recebe 5 talentos, granjeou mais 5, e o que recebeu 2, mais 2. E aí nós entendemos que somente o servo que recebe 1, nada granjeou. Por quê? Porque estava receoso e guardou o talento que tinha recebido. Para mim, o que a parábola mostra? É que o Senhor não se agrada de quem guarda talento. O que a parábola nos mostra? É que o Senhor, Ele chama de infiel aquele que tem guardado o talento. Infiel a igreja que tem se prendido, escondida dentro de 4 paredes. O talento da igreja, o propósito da igreja, aquilo que o Senhor deu à igreja, é para que ela faça a vontade de Deus, para que ela veja qual é de fato a vontade do Senhor e faça esta vontade para que o mundo creia que Ele enviou a Cristo. Por isso, os servos que multiplicam, os talentos por 2, eles trazem um risco, sim, irmãos. Eles trazem um risco. Mas a gente precisa entender que na nossa vida, na vida que o Senhor nos deu e Ele nos concedeu como filhos e filhas do reino, não é um troféu a ser preservado, não. Mas é uma vida a ser vivida com seus riscos, com seus esforços para a multiplicação. Nós somos filhos e filhas, não é para ficar guardados como troféu, ou para ficar presos dentro de 4 paredes. Pelo contrário, nós somos igreja para enfrentar o mundo pecaminoso. Nós somos igreja para o mundo que está perdido. Nós somos igreja para dialogar com esse mundo que está precisando de Deus. Então nos mostra que não é para ficar presos ou escondidos, não é para esconder aquilo que Deus nos deu, mas para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. E nós só revelaremos isso quando a gente externar, ou quando a gente sair, ou quando colocar esse talento para fora e não esconder. Eu acho que muitas vezes a gente tem escondido aquilo que o Senhor tem nos dado, e quando a gente esconde aquilo que o Senhor tem nos dado, a gente não está agradando ao Senhor. Eu acho que muitas vezes a igreja não está de forma alguma agradando ao Senhor. Porque no lugar de ser uma igreja para o mundo, parece que ela é igreja para ela. De ser uma igreja para o outro, ela acha que a finalidade dela é ela mesma. Parece que aquele que esconde o talento percebe que a finalidade da vida dele é ele mesmo. E a finalidade da vida dele radical é o Senhor do talento. Percebe a diferença? A igreja que é a igreja em saída, o crente que é um crente sempre em saída, ele enfrenta os desafios do mundo, ele enfrenta os desafios da sua própria existência para glorificar o nome do Senhor. O Senhor manda no seu reino. Quem manda no reino é o Senhor, e a sua expectativa é que os filhos e filhas não criem leis próprias, como fez o servo que ganhou um talento.
O Senhor é o Senhor da igreja, irmãos e irmãs. E a expectativa do Senhor é que a igreja não crie leis para ficarem presas às suas próprias estruturas. Pelo contrário, que ela perceba que o Senhor quer em movimento, deseja que faça com que o Senhor seja glorificado na sua ação constante, na sua ação viva, na sua ação de levar o Evangelho. Por isso que nós não somos igreja para nós mesmos. Somos igrejas para o Senhor, porque Ele é o Senhor. Porque nós não temos talentos de nós mesmos. Porque o talento que o Senhor nos deu volta para Ele. Porque tudo é para a glória dEle. Perceba que essa perspectiva de viver esta vida que Deus nos dá é uma radicalidade, sim. Na sua etimologia, de viver a profundidade desta palavra, de viver a profundidade da obediência, de viver a profundidade de estarmos ouvindo e sendo fiel àquilo que nós estamos ouvindo de Deus. A parábola então termina com a perda do talento do que tivera um. E aí eu acho que a gente pode perceber que o talento não era do Senhor, mas era daquele que perdeu. O talento não era do Senhor. A covardia daquele que escondeu. Certo? Ali você vai ver uma ação covarde, medrosa. Sabe, irmãos, irmãs, tem um autor chamado Stanley Jones, que ele diz que a igreja, quando ela ainda não tinha recebido o Espírito ali no Pentecostes, ela estava com as portas cerradas, fechadas. E uma igreja sem essa obediência ou autoridade, ou sem esse compromisso radical com o reino de Deus, é uma igreja medrosa, é uma igreja covarde. E a covardia desse homem tirou o que lhe pertencia. A covardia e o medo da igreja vai tirar o que pertence a ela, aquilo que o Senhor deu. Por isso que ele vai parar nas trevas exteriores. O Senhor havia reservado aos seus servos uma grande surpresa. Mas somente, veja, somente os que multiplicaram o talento receberam. Não era para o Senhor que eles trabalhavam, mas para eles mesmos. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante da alegria do Senhor que recebe aqueles que multiplicaram o talento. Eles entram na alegria do Senhor. Eles entram numa mesma perspectiva do Senhor. Eles entram, sabe, no nível que o Senhor preparou para eles. Mas aquele que se acovardou, aquele que teve medo, aquele que ficou amedrontado diante dos desafios, este não foi agradável ao Senhor. Por isso, nesta noite, eu quero reafirmar aquilo que o Senhor tem dado para você, mas também desafiado naquilo que você tem que fazer com esse talento que o Senhor está dando. Seja 3, seja 2, seja 1, mas ninguém, irmãos e irmãs, ninguém ficou sem talento. Ninguém na igreja está sem talento. Se não exerceu, se não se esforçou, é porque não percebeu ainda não entrou nesse compromisso radical. É porque ainda está amedrontado, porque ainda está com pensamentos de um paradigma antigo, porque ainda está com pensamentos ainda de uma religiosidade que, no lugar de potencializar para a vida, no lugar de viver os riscos, no lugar de viver os desafios, tem se acovardado e amedrontado em alguns momentos. Mas isso não agrada o Senhor. Por isso, nesta parábola, o Senhor nos chama, Cristo nos chama a multiplicar. Multiplicar é de Deus, irmãos.
Por isso que o discipulado do Senhor, ele tem como perspectiva a formação de novos discípulos e discípulas. Por isso que nós precisamos perceber que em Cristo Jesus, os discípulos aprenderam, porque eles receberam algo de Deus e multiplicaram. E eles multiplicaram tanto, que chegou até a Piauí, que chegou até a Paraíba, que chegou até o Nordeste. Mas nós precisamos ser fiel, comprometidos radicalmente com o projeto de Deus. Assim como esses discípulos foram, receberam talentos de Deus e multiplicaram. Receberam um chamado de Deus e multiplicaram. Nós somos chamados como igreja no Nordeste a multiplicar. Nós somos chamados por Deus a multiplicar. Cristo nos chama e nos desafia a multiplicar. Agora, muitas pessoas perguntam por que nós não estamos multiplicando. Quem sabe a gente pode perceber que muitas coisas a gente está fazendo com medo. Muitas coisas a gente está se acovardando. Muitas coisas a gente está fazendo que Deus não está mandando. Muitas perguntas que nós estamos respondendo que Deus não está fazendo. Nós precisamos olhar para o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor da igreja? Quem é o Senhor da missão? Quem é o Senhor dos trabalhadores? Hoje nós vimos, rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores, que multipliquem o Senhor, os trabalhadores. Irmãos, nós entendemos que aquilo que nós estamos fazendo é multiplicar o talento que Deus nos deu. E para multiplicar o talento que Deus deu, nós precisamos olhar para esse texto e olhar para o Senhor. Ele é o Senhor que quer um compromisso radical com o seu projeto. Não adianta a gente querer, sabe, em parte, eu quero servir ao Senhor, mas eu quero servir tanto. Eu quero apenas ir para a igreja no domingo. O Senhor não está pedindo isso para a gente. O Senhor não está pedindo para que a gente seja um frequentador da igreja. O Senhor está pedindo para que a gente seja a própria igreja. O Senhor não está pedindo para que a gente pegue aquilo que Ele nos deu e deixe como um troféu. Não, isso não é compromisso com Deus. Isso não é compromisso com o projeto de Deus. O Senhor está pedindo para que a gente vá e multiplique. Em nenhum momento, irmãos e irmãs, da palavra do Senhor, tanto nos evangelhos como seja nas cartas paulinas, ou seja em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver, se ficar, tem que ficar com um propósito, mas é um movimento constante da igreja viva, que está exercendo o talento, que está se esforçando no talento que o Senhor deu. É sempre uma igreja em movimento. É sempre uma igreja é sempre uma igreja para a multiplicação, é sempre uma igreja ao encontro do outro. O Senhor deu, então nós vamos honrar aquilo que o Senhor tem nos dado, enfrentando os desafios. Tem momentos de dificuldade? Sim, tem. Tem momentos de lutas? Tem, mas o Senhor é o Senhor que vai cumprir aquilo que Ele está oferecendo, dando para a gente. Então perceba isso, irmãos, perceba isso, irmãs, Cristo nos chamou para multiplicar, e se nós não estamos multiplicando, precisamos responder esta pergunta: por quê? E se nós estamos respondendo essas perguntas, nós precisamos de alguma forma pedir perdão, porque nós entendemos, irmãos, que o Senhor é o Senhor que vai multiplicar. Aquele que teve um talento só não multiplicou porque escondeu. Porque se ele tivesse arriscado do mesmo jeito que os outros, eu tenho certeza que ele teria multiplicado. Aqui no Piauí, na Paraíba, no Ceará, eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem nos chamado a multiplicar. Isso nos desafia? Nos desafia, irmãos e irmãs. Nos desafia a, primeiro, enfrentar algumas dificuldades pessoais e estruturais.
Parece que quando a gente olha para o Senhor, ou quando olha para a gente, vê a nossa limitação e não vê as possibilidades que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Por isso precisamos enfrentar algumas dificuldades. Em muitos casos, irmãos e irmãs, nós somos ensinados a viver uma estrutura que muitas vezes não nos potencializa para o desenvolvimento do talento. Precisamos enfrentar algumas limitações nossas, alguns medos. A Bíblia diz que no amor lança fora todo medo. Não que você não vai ter medo em algum momento, mas você vai ter coragem suficiente para vencer o medo no Senhor. Algumas estruturas que no lugar de potencializar o talento, têm prendido o talento. Então vamos enfrentar, vamos perceber qual a estrutura que nós estamos vivendo e que no lugar de potencializar está escondendo, está enterrando o talento. Lembre-se, Cristo nos chama para multiplicar e Ele não gosta de quem esconde talento. Ele não se agrada. Por isso que nós precisamos saber, olha só, faça um exercício nesse período, nesta semana. O que é que tem, qual a estrutura? Eu estou tão envolvida, que no lugar de potencializar aquilo que Deus me deu, tem escondido. O que é que tem em mim, pessoalmente? O que é que tem em mim que no lugar de potencializar o talento eu tenho escondido? Se o que Deus me deu eu posso multiplicar, eu posso exercer. Lembrando que ninguém ficou sem receber algo de Deus. Não dá para ficar, irmãos, a gente encontra muita gente, né, vivendo quem sabe, meu Deus, um coitadismo, né? Enfrente essa dificuldade, porque você também tem talento. Algumas estruturas, mesmo quem sabe até nas nossas próprias igrejas, que no lugar de potenciar talento, está escondendo talento, está enterrando o talento. Então, para que a gente possa multiplicar do jeito que Cristo quer que a gente multiplique, nós precisamos enfrentar essas dificuldades. Nós precisamos enfrentar essas estruturas pesadas, difíceis, que está nos prendendo dentro de, quem sabe, 4 paredes. Cheio de atividade que no lugar de potencializar e multiplicar, está escondendo. Enfrente isso, faça uma lista. Veja o que de fato está de errado. Porque o compromisso que o Senhor quer é um compromisso radical com o projeto de Deus. Então, não esconda talento, multiplique. Uma segunda coisa é que nós precisamos aperfeiçoar o talento. E esse virá com total esforço. O aperfeiçoamento do talento, irmãos e irmãs, ele virá com esforço. Eu gosto dessa ideia de que o reino de Deus ele é conquistado com esforço. Algumas pessoas dizem que é com violência, mas não é essa a ideia. Com esforço, o reino de Deus ele é conquistado com muito trabalho. Ele, esse talento é ação contínua de aperfeiçoamento. Mas daquilo que o Senhor tem nos dado. O que é que você tem feito que tem aperfeiçoado o seu talento? Ou o que você está fazendo e tem enterrado o seu talento? Ou o que você não está fazendo? Porque nós não podemos separar talento e esforço. Se nós queremos como igreja, se nós queremos como liderança, se nós queremos como discipuladores e discipuladoras, nós precisamos nos esforçar. Para mim, irmãos e irmãs, o discipulado, ele é uma tarefa de esforço contínuo, constante todos os dias. Para um relacionamento profundo com Deus e um relacionamento profundo com o outro, com o próximo. Com o discípulo, com uma discípula. Para mim, quem não
quer se esforçar não pode entrar no discipulado. Quem não quiser aperfeiçoar o talento não pode entrar no discipulado, porque discipulado é esforço constante. Aperfeiçoamento do talento é esforço constante. É algo que está vinculado, sabe? É algo que está junto. Não tem como desenvolver talento, não tem como aperfeiçoar talento sem esforço. Não tem como conquistar o reino, não tem como conquistar as pessoas, não tem como pregar sem sair, porque a pregação dentro é uma pregação sim de aperfeiçoamento, mas o Senhor nos chama para viver essa pregação do lado de fora, para as pessoas que estão perdidas. Essa vivência para fora, essa vivência de levar esse evangelho para aqueles que estão perdidos, para aqueles que precisam de Cristo. Uma terceira coisa que nos desafia, que somos chamados a multiplicar, é mudar a nossa forma de pensar. Sabe, a gente tem percebido que muitos pensamentos, a forma de pensar, a forma de viver preso a algumas coisas, ela tem impedido o avanço e tem escondido o talento. Por isso nós vamos em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né, pela transformação da mente, a gente possa mudar, a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a gente precisa, nesse tempo, mudar a nossa forma de pensar, a partir de Cristo, a partir do Senhor da seara, a partir do Senhor dos talentos. E não achar aquilo que o Senhor está pensando da gente, mas o que o Senhor diz sobre nós na sua palavra, o que o Senhor pede e o que o Senhor entrega a gente. Então precisamos pensar da forma que Cristo pensa. Nós precisamos pensar a partir da palavra de Deus, a partir de uma mente renovada, e não de uma mente que está petrificada, uma mente que está presa a muitas coisas e que no lugar de potencializar a multiplicação está escondendo talento. Quando você olha para você, quando você se percebe, quando você pensa na sua capacidade de viver o Evangelho, nesse comprometimento radical com o projeto de Deus, como que está a tua forma de pensar? Como que está a tua mente renovada pela palavra, potencializada pela palavra, pelo poder do Espírito, sabe, com uma paixão que desce para o coração e que você sabe que Deus está com você e que você vai ter uma palavra sempre de encorajamento e que o Senhor vai fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida, ou você fica ali, eu sou um coitadinho, eu sou um filho, ou você quer apenas os benefícios que esse evangelho da facilidade está sendo pregada por aí. Percebe, irmãos? Cristo nos chama a multiplicar, mas se a nossa mente está enterrando o nosso talento, então renove sua mente em Cristo Jesus, porque Ele é o teu Senhor. Ele te deu uma nova vida, há uma novidade de vida, há uma novidade na proposta salvífica de Deus. Sabe, é uma alegria do Espírito pela tua salvação, mas o Senhor está te chamando para algo poderoso, para levar o Evangelho da salvação que te alcançou, e Ele diz para você que você é ministro desta reconciliação, Ele te torna ministro da reconciliação. Algumas mentes ainda estão num processo, não que algumas coisas não sejam importantes. Amanhã, por exemplo, nós vamos celebrar o dia da escola dominical aqui. Algumas coisas são importantes,
Mas tem algumas pessoas que ficam com a mente presas a tradicionalismos e não conseguem contextualizar a dimensão de uma igreja para o tempo atual. E quer ser a igreja do século XVIII. O que tem de bom no século XVIII que nós podemos aprender hoje e contextualizar para os desafios desse tempo? Vamos fazer isso, irmãos, irmãs. Não vamos ficar presos a um passado que foi bonito, mas passou. Vamos renovar a nossa prática. Porque se a gente ficar preso no passado, para mim nós estamos escondendo talento, e isso não agrada a Deus. Nós temos uma história extraordinária como igreja, mas nós precisamos pegar aquilo que deu certo, e aquilo que não deu certo, fica na memória, lembrando aquilo que foi bom, mas nós não podemos de forma alguma viver pelo nosso passado, uma mente presa ao passado, a estrutura que não vai levar a potencialidade da missão, presa, sabe, e não vai de forma alguma, mas eu tenho orgulho na minha mente de que nós somos a melhor isso, mas a gente não está contextualizando com o tempo que nós estamos vivendo. Há novos desafios, e para novos desafios nós precisamos renovar nossa mente em Cristo para enfrentar esses novos desafios. O Wesley no século XVIII tinha grandes desafios, e ele começou a estruturar com uma mente renovada, um coração aquecido, e hoje nós estamos aqui porque um homem renovou a mente e aqueceu o coração. Que nesta noite a tua mente seja renovada e aqueça o seu coração para o projeto radical de Deus, que é salvar o mundo. E para mim, quando a gente está com a mente lá no passado, a gente está escondendo talento. Quando a gente está preso a um passado até bonito, mas que hoje não responde às nossas dimensões, as nossas conjecturas, não responde mais. Então, como renovar em Cristo Jesus para que o talento seja multiplicado? A igreja não pode ficar presa. Você não pode ficar preso a um passado, mas você tem que refletir e dar uma resposta a esse tempo e ao futuro, porque o Senhor virá. E quando o Senhor virá, e quando o Senhor vier, o que vai acontecer como igreja? O que nós vamos apresentar? O que Ele vai falar de nós? Percebe, irmãos e irmãs? Percebe? Eu estou empolgado com esta palavra que aquece o meu coração. Uma quarta coisa para a gente poder ir mais para o final é que nós precisamos ser fiel ao Senhor e não a nós mesmos. A gente precisa ser fiel ao Senhor e não a nós. A igreja precisa ser fiel ao Senhor e não a ela. A igreja só existe por causa do Senhor. Quem dá o talento é o Senhor. Mas quem recebe o talento só existe por causa do Senhor. Nós sempre falamos que não existe vida fora do Evangelho. E se nós temos vida é porque Ele nos alcançou. Deus nos reconciliou, ou Jesus nos reconciliou com Deus. Então seja fiel. Aquele homem que esconde o talento, ele não é fiel. E o Senhor o entregou, seja fiel àquilo que o Senhor está te entregando, irmãos. Esse é o talento para esse tempo. Esse é o talento que o Senhor está entregando para a cidade de João Pessoa, para Fortaleza, para Caraú, para Limoeiro. Quem esteve para Itapipoca, o Senhor está entregando o talento que responde às demandas desse tempo. Seja fiel ao que o Senhor está entregando. A igreja precisa ser fiel ao Senhor. Quando a igreja não é fiel ao Senhor, ela esconde talento. Quando você não é fiel ao Senhor, você esconde talento. A fidelidade do Senhor é de geração em geração. Ele é fiel. A proposta salvífica do Senhor, Ele vem de tempos em tempos, e isso não mudou. O Senhor da seara, o Senhor da vinha, Ele virá. E quando Ele virá? E quando Ele vier, qual será a nossa resposta?
Qual é a tua resposta? Você é fiel ao Senhor? Ele vai olhar para a gente e vai dizer: servo bom e fiel, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Percebe, irmãos e irmãs, nós precisamos ser fiel ao Senhor do talento. Nós precisamos ser fiel ao Senhor que nos envia a multiplicar o talento. E quando nós estamos sempre falando Maranata, o Senhor virá, nós estamos dizendo Ele virá e Ele vai querer saber o que nós como igreja fizemos com o talento que Ele nos deu. Será que seremos iguais às igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse? Ou seremos uma igreja para o nosso tempo? Responderemos às demandas do nosso tempo? E se de alguma forma ou de algum momento eu enterrei o talento, eu vou desenterrar agora e vou glorificar o nome do Senhor e vou me comprometer radicalmente com o projeto de Deus. Por isso eu afirmo agora pelo menos 2 coisas: todos e todas têm pelo menos um talento. E o talento é seu, o Senhor te deu, não deu a mais ninguém, é teu. Você precisa desenvolver esse talento. A parábola diz que o Senhor veio e foi prestar conta com esses homens. A palavra também diz, irmãos e irmãs, que o Senhor Ele virá e vai prestar conta com a igreja. O que você deseja apresentar ao Senhor no grande dia? O que nós vamos apresentar ao Senhor no grande dia? Quando o Senhor vier, quando o Senhor estiver, o que nós vamos apresentar? O que nós vamos ouvir do Senhor? Não adianta eu perguntar, irmãos, o que você quer ouvir do Senhor, porque o que você quer ouvir do Senhor vai depender do que você está fazendo para o Senhor. Percebe que o Senhor da seara, o Senhor do reino, o Senhor do talento virá. Nós, quando celebramos a ceia do Senhor, daqui a uma semana, nós estaremos lembrando da sua paixão e morte, mas também nós estaremos na expectativa da sua vinda. E na expectativa da sua vinda, nós queremos, irmãos e irmãs, que o Senhor perceba e veja essa igreja, veja a nossa igreja, como a igreja que tem respondido aquilo que Ele, o Senhor, está pedindo. Uma igreja comprometida com a palavra do Senhor, comprometida com aquilo que Ele tem nos entregado, comprometida com o projeto de Deus. Um povo comprometido com a pregação viva da palavra da salvação. Como você vai se apresentar ao Senhor? Como você quer ser chamado no grande dia? Por isso, multiplique o talento. Se esforce para desenvolver cada vez mais o aperfeiçoamento desse talento. Porque você tem, o Senhor te deu. Converse com seus líderes. Converse com as pessoas que podem te ajudar e potencializar. Que podem te ajudar a desenterrar o talento.
Porque eu tenho certeza, irmão e irmã, que o Senhor, Ele é fiel na proposta, Ele é fiel no propósito. E eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia em Mateus, ainda em Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 18 ao 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos e discípulas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor nos deu os talentos. O Senhor nos envia ao mundo. O Senhor nos envia na tarefa de fazer discípulos e discípulas. Não se esconda. Não esconda o talento. Pegue o talento que Deus te deu. Pegue esse talento que o Senhor te deu, os talentos que o Senhor te deu, e multiplique. Multiplique, porque o Senhor é contigo todos os dias. Não tenha medo de ser enviado. Não tenha medo de aceitar o envio. E não tenha medo de multiplicar o talento. Esforça-te. Esforça-te. Seja comprometido com o projeto de Deus. Seja comprometido com o reino de Deus e com o Senhor que é dono desse reino. Porque o Senhor quer que você multiplique, quer que você faça novos discípulos e discípulas, quer que a igreja alcance lugares não alcançáveis, quer que a igreja leve a sua palavra aos muitos e muitos que estão perdidos, sem direção nenhuma. Por isso, irmãos e irmãs, sejamos radicalmente compromissados com o Senhor na sua missão. Radicalmente compromissados com o Senhor no seu propósito de salvar o mundo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E quero pedir para que você ore comigo, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero pedir para que você peça ao Senhor, não se acovarde, não tenha medo. O Senhor está nos enviando. Nós enviamos para você um talento. O imersão, na verdade, é o talento que o Senhor tem nos dado. E nós oramos, e nós desafiamos, nós encorajamos você a multiplicar aquilo que você ouviu, partilhou conosco nesses dias. Nós não nos alegraremos se daqui a uma semana, um mês, um ano, você escondeu esse talento. Nós queremos muito, irmãos e irmãs,
ouvir boas notícias. Aleluia. As boas novas de que os homens e as mulheres do Nordeste estão sendo fiel à palavra do Senhor. Os homens e as mulheres do Nordeste estão compromissados com o reino de Deus, porque não esconderam aquilo que o Senhor deu. Pelo contrário, multiplicaram. Pelo contrário, se movimentaram em poder do Espírito. Senhor Deus, Tu és o Senhor. Não nos deixa desviar do Teu propósito. Não nos deixa que as estruturas, Senhor, nos deixem presos, imobilizados. Não nos deixe que os desafios do mundo tragam-nos medo, ao ponto de enterrar aquilo que o Senhor tem nos dado, mas pelo contrário, pela força e autoridade do Teu Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus multiplicadores, testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ide e pregai o Evangelho, fazei discípulos e discípulas. Multipliquem a palavra que entrou no coração, porque vocês foram reconciliados para reconciliar os outros. Vocês são embaixadores, representantes de Cristo, discipuladores e discipuladoras. Oh Deus, Tu tem nos enviado, Senhor, para que o mundo creia que Tu és o Senhor. Por isso precisamos nos comportar em fidelidade ao Teu projeto. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos dá permanência, nos dá convicção, nos dá perseverança, para que nada nos impeça de avançar. Pai, em nome de Jesus. Por isso eu oro, Senhor. Oro pelo nosso Nordeste. Oro pelos nossos pastores e pastoras. Oro pela Bispa Marisa. Oro, Senhor, para que nós, como Igreja Metodista no Nordeste, exerça os talentos, aleluia, que Tu tens nos dado. E se porventura escondemos em algum momento, tira, Senhor, ó Deus, o medo, para que a gente possa desenterrar isso e possa viver para a Tua glória, resplandecendo a Tua glória, sendo sal e luz a esse mundo, a esse Nordeste que precisa de uma igreja que enfrenta os seus desafios. Pai, em nome de Jesus, até que venhas. E até que Tu venhas, Senhor, seremos fiéis à Tua palavra de multiplicação. Seremos fiéis à Tua palavra, Senhor, de multiplicação. Deus, em nome de Jesus, enquanto
O grande dia não chega, nós queremos ser fiéis. Por isso nos ajuda, nos fortalece, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor tem nos enviado, irmãos e irmãs, e nesse primeiro momento, o Senhor tem nos enviado para o Nordeste, ao nosso campo, a multiplicar. Então, em nome de Jesus, aí no seu lugar, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estarei compromissado com o teu projeto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar agora enquanto você está orando, e eu volto para me despedir de vocês. Nos tira medo, nos tira medo e leva-nos mais fundo. Deixe-me até seu coração, deixe-me até seu coração, Jesus. Você pode declarar isso? Deixe-me ir até seu coração, deixe-me ir até seu coração, Jesus. Deixe-me ir até seu coração. Comece a chamar pela presença do Senhor. Com o Senhor nós se sentimos seguros. Com você eu me sinto seguro. Com você eu tenho coragem. Com você eu não preciso de nada. Seu coração é um alto lugar pra estar. Com você eu me sinto seguro. Com você eu tenho coragem. Tire, Senhor, todo o medo, Pai, que nos impede de ir para o avanço da Tua obra, Pai. Tire todo o medo, Pai. Nós não daremos descanso, Pai, aos nossos olhos, até a gente cumprir o nosso propósito aqui na terra, Pai. Então nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Clamamos pelos Teus pensamentos, Pai, porque eles são os preciosos aqui na terra. Os Teus pensamentos, Ele fala sobre a verdade, porque nós somos filhos de Deus. Então, Senhor, libera o Teu amor, Pai. Libera os Teus pensamentos. Os Teus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. A Sua canção por mim é alegria e amor. Seus pensamentos, aleluia, aleluia. O Seu amor me alcançou. E coragem, Senhor, a Tua igreja, Pai, pelo Teu amor, pelo aquilo que o Senhor nos salvou, Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, muito obrigado. Como igreja, como pastor, eu quero me colocar à disposição, colocar a Igreja Metodista no Piauí à disposição
para caminharmos, partilharmos, trocar algumas ideias. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado por esta partilha. É muito bom estar com vocês. Nossa gratidão, que Deus nos abençoe. Eu vou, nesse tempo, pedir a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com vocês hoje e sempre. Aleluia, amém. Pastora Tayana, Cristiano, um grande abraço, toda a igreja de João Pessoa, que nos mobilizou de alguma forma para estarmos nessa comunhão. Deus abençoe, estamos à disposição. Um grande abraço a todos, irmãos e irmãs. Até um outro momento, teremos sim, em nome de Jesus. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te